Entrevista. E a gente vai conversar agora com a Annelise Steigleder, promotora de Justiça do Meio Ambiente de Porto Alegre. A gente vai conversar aí sobre a Operação Mata Atlântica em Pé, que é a maior ação de fiscalização conjunta para o combate ao desmatamento do bioma em todo o país. E já pergunto de imediato à senhora qual tem sido aí o principal foco da operação atualmente. Bom dia. Bom dia, Paulo. Uma satisfação estar aqui com vocês falando sobre essa operação que já está na sua 7ª edição. É uma operação nacional, então ela envolve o bioma Mata Atlântica. O foco da operação é o desmatamento no bioma Mata Atlântica. Então, ao mesmo tempo, em todos os estados que têm o bioma Mata Atlântica, nós vamos ter uma atuação fiscalizatória articulada envolvendo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a FEPAM, que é o nosso órgão ambiental estadual, o IBAMA, o Instituto Geral de Perícias e o Ministério Público. Então, vão ser feitas fiscalizações das áreas que foram apontadas como possivelmente desmatadas por uma plataforma chamada MapBiomas. Então, a partir desses dados de satélites que mostram o desmatamento, essa equipe inteira de fiscalização, ela vai fazer uma atuação concreta e vai autuar as propriedades que foram apontadas como desmatando, enfim, desmatadas ali, e disso vão ser resultados, então, laudos periciais confirmando esse desmatamento para fins de responsabilização civil pelo dano ambiental causado e também responsabilidade criminal em virtude desse desmatamento. Pela experiência de vocês com as edições passadas, o que se encontra no local, in loco? O que geralmente se vê de crime ambiental? Bom, a situação, o alvo aqui é o desmatamento. Então, são grandes áreas de floresta ou de campos de cima da serra que estão desmatadas. Então, a gente vai encontrar áreas que foram suprimidas para colocação de lavoura ou que foram queimadas, porque a imagem de satélite, ela mostra, assim, aquela mancha vegetal e no meio da mancha vegetal, aquele clarão, né? Então, é uma área que vai estar destruída, vai estar desmatada. Então, essa triagem prévia dos resultados do MapBiomas alertas vai trabalhar com áreas em que o desmatamento foi superior a 2 hectares. Então, são manchas, né? Mas imagina manchas de 2, 3 hectares, mais às vezes, completamente removidas. E nos anos anteriores, a constatação ela foi muito significativa. Nós tivemos 42 alertas atendidos em loco e 136 hectares de desmatamento que foram embargados, né? Então, existe uma atuação de conter o ilícito na hora, porque o embargo da atuação criminosa ali é feita instantaneamente. Então, ano passado, por exemplo, a expectativa, quer dizer, o que aconteceu foi quase 2 milhões de reais em multas e o embargo, o que impede, por exemplo, que o proprietário rural obtenha créditos bancários e consiga se financiar alguma lavoura ali. Então, é uma operação que acontece no Brasil inteiro, que tem bioma Mata Atlântica e que tem realmente essa finalidade de inibir o ilícito, tanto na via administrativa, mas também depois a reparação do dano e a responsabilização penal pelo crime causado. Existe alguma região específica onde o crime ambiental ele é mais recorrente aqui no Rio Grande do Sul? Olha, o ano passado, tá, o que nos chamou muito a atenção foi o entorno da região de Passo Fundo. Ali tem vários municípios que foram identificados como municípios onde tem bastante desmatamento. Então, várias cidades ali ao redor de Passo Fundo e também cidades perto de Lagoa Vermelha, aquela região ali também, Marau, Nova Brécia. Estou te citando aqui alguns municípios, né? São Francisco de Paula, Trindade do Sul. Então, assim, esses são alguns municípios que o ano passado tiveram bastante desmatamento e que também vão ser analisados com bastante critério esse ano para verificar como que está a situação, né? Bom Jesus também, estou vendo aqui na nossa lista, né? Casca. Então, é toda uma região ali mais norte que realmente vai ter que ter uma atenção maior, né? É onde está o nosso bioma Mata Atlântica, onde nós temos áreas de floresta ainda e que é preciso conter esse desmatamento.
Com todo esse cenário de focos de incêndio no Brasil, o Rio Grande do Sul ele tem contribuído de alguma forma para ajudar e auxiliar o país? O Brasil, bom, assim, esse assunto não está muito no foco da nossa atuação agora, mas é importante te dizer que o Conselho Nacional do Ministério Público, ele produziu uma espécie de uma nota técnica a respeito da atuação do Ministério Público em casos de incêndio, e a partir disso o Ministério Público aqui vai passar a trabalhar também essa temática de uma maneira mais incisiva, porque o que nós fazíamos e continuamos fazendo é a atuação sobre as queimadas, a queima de campo que acontece, inclusive nessa mesma região que a gente vai fiscalizar agora, né? Ela é muito recorrente, então toda aquela região daí, Caxias do Sul, Lagoa Vermelha, tem muita situação de queima de campo, porque as pessoas usam essa técnica para a limpeza do campo, para poder colocar o gado ali. E o que pode acontecer que é muito arriscado é o descontrole dessa queima, tá? E aí, muitas vezes, o proprietário rural também não pede nenhuma autorização para essa queima, porque a queima, pela legislação federal, ela pode ser permitida, pode ser objeto de uma autorização. Então, o que a gente tem notado? Situações de queima sem autorização, que pode haver um descontrole e se transformar num incêndio. Tá? Para nossa felicidade aqui, né, nós não tivemos agora, recentemente, nenhum incêndio ainda, sabe? Mas é um ponto a ser observado, né? Porque daqui a pouco a gente entra num período de estiagem, o Laninha é um momento que favorece mais situações de estiagem, e aí se isso combinar com a prática da queima de campo e houver uma situação de descontrole, a gente pode sim evoluir para um incêndio. Então, essa orientação do Conselho Nacional do Ministério Público é justamente para que a gente possa intensificar essa fiscalização preventiva das autorizações para queima controlada, sabe? Esse é um aspecto que para o Ministério Público, para o Estado do Rio Grande do Sul, é muito relevante, porque a nossa dinâmica aqui de risco de incêndio é diferente do que acontece na Amazônia, por exemplo. Aqui nós temos pequenas propriedades rurais e as proprietários às vezes têm interesse em limpar o campo e aí usam o fogo. Então não é a mesma dinâmica que se vivencia lá no norte, né? Mas que tem sim o risco de incêndio e por isso a gente precisa atuar também. Pela situação crítica e histórica que vive o país hoje em função desses focos de incêndio, a Operação Mata Atlântica em Pé deste ano, mais do que nunca, talvez, imagino eu, é uma oportunidade do Ministério Público ser mais firme ainda e dar um exemplo para o país de como deve atuar frente a crimes ambientais? Eu acredito que sim, né? Especialmente, como é uma operação coordenada, envolve vários estados, né? Então, assim, tem estados que hoje que fazem parte dessa operação, como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, que estão, inclusive, vivendo situações de incêndio agora, né? Então, isso tudo também vai ser considerado nesses outros estados que tem bioma Mata Atlântica, tem incêndio acontecendo nesse momento, e a ideia é atuar para a responsabilização civil e criminal desses proprietários que estão ali causando essa degradação à vegetação nativa. Então, sim, é um evento, eu acredito que isso tem um efeito dissuasório muito importante, né? Das pessoas serem autuadas, terem a propriedade embargada e isso desestimular novos ilícitos para a sociedade como um todo, que vai estar observando isso, vai estar vendo o efeito, e é toda uma complicação depois, porque o proprietário que precisa de um financiamento, de um crédito bancário, enfim, ele não pode, porque a propriedade vai estar embargada. Então, a responsabilização vai ser nas 3 esferas: a administrativa, com multa, com embargo; a civil, que vai buscar a reparação do dano através do replantio de vegetação nativa nessas áreas; e, por fim, a responsabilidade criminal. Certo. Annelise Steigleder, promotora de Justiça do Meio Ambiente de Porto Alegre, envolvida na Operação Mata Atlântica em Pé, sendo que essa é a maior ação de fiscalização conjunta para o combate ao desmatamento do bioma em todo o país. Muito obrigado por atender a Rádio Mix, especificamente o Jornal da Mix. Um ótimo dia e uma ótima operação para a senhora. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado mais uma vez.